Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo. Com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo. Com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aí, começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão aí pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Agradecer também as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você, como o nosso Ezequias, como a nossa Guiomar, como o nosso Sandro, Luciana e todos e todas lá do SEDOC também. Agradecer a todos aí que estão trabalhando para chegar, né, programas maravilhosos aí na programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Muito bem, então estamos aqui com aquele nosso querido, não é, musicista e também musicoterapeuta, musicólogo, né? Ele já cantou aí, eu falei que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Toninho Ciardulo. Olá, prezado Nando, espero que você esteja bem, que todos estejam bem, que a gente possa falar um pouquinho sobre um tema que eu acho bastante interessante para a gente compartilhar coisas interessantes que falam sobre o amor, sobre Jesus, sobre a nossa transformação. Nós estamos aqui para isso, para nos transformar, né, Nando? É por aí que a gente vai falar um pouquinho. Antes de falar do tema, que é muito interessante, nós tivemos o advento do Natal aí, e que passou, e a gente, né, vai falar sobre um pouco da estrela de Belém. Mas antes disso, quero dar um recadinho e dizer que se você quiser ouvir ou assistir esse programa de hoje, por exemplo, você vai lá no YouTube, tem a busca lá, né, acima, uma tarde ali, você coloca aí lá. Portal Mundo Maior. Aí vai aparecer lá o logotipo do Portal Mundo Maior, clica em cima, vá lá em playlist. E aí você clica em playlist, vai passando com o dedinho no seu smartphone, na tela do seu smartphone, ou na tela do seu computador com o mouse, e encontre lá o Alvorada, tá bom? Muito bem, como já dei aqui o spoiler, né? Já falei que não é sobre a estrela de Belém, e o Toninho, que, né, tem também uma estrela, porque ele é uma estrela, estrela da música espírita brasileira. Vale aí, Toninho, sobre a estrela de Belém para nós. Nando, nada como ter amigos como você, viu? Ó, se a gente pensar, todos nós somos uma estrela, né? Se nós temos luz, nós brilhamos como uma estrela. Eu fico pensando sempre assim que essa estrela, a gente pode dizer assim que ela, para ela brilhar cada vez mais, para ela se abrir, né? Seria a nossa essência divina, que é a nossa centelha divina, que é a nossa luz divina. Agora, a estrela de Belém, gostaria de falar uma coisa para a gente falar, conversar sobre isso, do que é o seguinte, ó. A estrela de Belém é famosa porque ela foi a guia, né? A que guiou os três reis magos para chegar até Jesus. Mas vamos fazer algumas análises filosóficas e psicológicas sobre a estrela de Belém, que eu acho muito interessante. Por que que ela foi a estrela guia? Ela estava no céu e o céu tinha milhares de estrelas. Hoje nós sabemos, né, Nando,
que existem mais estrelas do que grãos de areia. A espiritualidade fala assim, que existem mais estrelas do que grãos de areia no planeta. Você imagina o que é isso, rapaz? As constelações imensas, que a gente não conhece, que são muito distantes, né? É uma coisa fantástica, né? Mas, entre tantas estrelas que estavam no céu, paradas, uma se movimentava. E eu fico pensando assim, quando uma estrela se movimenta, ela pode servir de guia. E sem a pretensão, acho que todos nós somos estrelas e podemos, quando a gente se movimenta, a gente pode ajudar quem está próximo da gente. Sem pretensão, de novo, vamos falar bem claramente, sem a pretensão de ser guru, de ser alguma coisa assim. Mas quando a gente se movimenta, as pessoas começam a perceber uma modificação na gente. Olha só que interessante, Nando. Essa estrela, ela estava no céu, se movimentando, e aqueles 3 reis magos, que o pessoal fala que eram 3 reis magos, eles não eram só reis, eles eram 3 sábios. Eles eram estudantes, eles estudavam astrologia, liam os livros, sabiam que ia chegar o que era chamado de Salvador, né? Que ia chegar para mudar o mundo, para trazer novidades e tal, né? E resolveram seguir aquela estrela. Mas interessante é assim, ó, aquela estrela estava solitária. E é sobre isso que eu queria pegar esse ponto, Nando, porque quando a gente começa a mudar, quando a gente começa a se transformar, a gente sente uma certa solidão. Normalmente a gente sente essa solidão. Eu gostaria de lembrar alguns exemplos, né? Nós vamos falar sobre esses exemplos. Mas olha só, primeira coisa é ter um movimento da transformação. Quando você começa a transformar, entre tantas estrelas paradas, você começa a se destacar. E a gente tem muitas pessoas que se movimentaram, muitas estrelas. Nós temos um Chico Xavier, por exemplo. Temos o Divaldo, temos tantas pessoas, né? Dona Ivone Pereira, muita gente, né, que de alguma maneira são pessoas que trouxeram grandes exemplos para a gente. E depois queria falar sobre uma coisa interessante, Nando, que é exaltar a atitude dessas pessoas e não essas pessoas. Vou falar porque é muito importante isso. Exaltar a atitude e não a pessoa. Tudo bem? O que você acha dessa ideia da estrela de Belém que se movimenta e de alguma maneira é um indicador, é um guia para os 3 reis magos? E a gente também, qualquer pessoa quando vai se transformando, pode se transformar numa guia, né? Um guia para alguém. Não é um fato, Nando? O que você acha disso? Então, você disse aí que um dos conhecimentos dos 3 reis magos era a astrologia, né? E, e astronomia, provavelmente também, né? E aí, eles sabiam que uma estrela não se movimentava daquele jeito, porque, na verdade, ela estava, né, fazendo um caminho diferente de um cometa, né? Era uma estrela que os ufólogos dizem que poderia ser uma nave espacial, de um OVNI, né, nos tempos de hoje, que estava guiando aqueles 3 reis ali, né, magos, e que chegaram até apontando para Belém. Em quem tinha conhecimento também de astronomia, né, era o Lucas, o apóstolo Lucas. Tanto que ele observou, ele leu nas estrelas que Jesus estava vindo para cá, né? E aí ele falou, eu vou até onde ele vai também, né? Vou até lá onde ele nasceu. E se passaram muitos anos, né? Desde que ele leu nas estrelas que o mestre tinha vindo aqui para a Terra. E aí, quando ele chega exatamente lá, Jesus já não estava mais lá, né? Como o próprio Paulo também. Então, essa indicação dessa estrela realmente é interessante, que uns colocam como os anjos que guiaram, né, os pastores e também os reis magos, e a gente sabe que pode também ser um espírito luminoso, um espírito de luz, que se materializou ali, e dá uma aparência de uma estrela, e por aí vai, né? E o mais importante de tudo, né, desse significado, o nosso Toninho vai trazer, que, como ele disse, né, mais do que brilhar, né, mais do que ser um brilho, é ser a importância de ser uma estrela.
movimentar, né, Nando? É a questão do movimento. Aliás, eu falei astrologia, desculpa, astronomia. Astrologia é outra coisa, né, Nando? Desculpa aí. Seria astronomia. Mas olha só que interessante, Nando. Quando você começa a se movimentar, você gera uma curiosidade em quem está do seu lado. Porque você começa a ter outros tipos de atitude, outros tipos de pensamento. É, eu percebo assim, quando você começa a se dedicar, por exemplo, a um trabalho de caridade, né? Com uma certa disciplina, as pessoas estranham. Mas você vai toda quarta-feira lá no centro? Ah, todo sábado você vai no centro? Para que isso? Você não, porque é importante. É importante para fazer o trabalho, é importante para mim. E você chama a atenção das pessoas com isso. E é interessante isso, né? Mas isso, num certo momento, gera uma certa solidão, porque aquela estrela estava solitária no céu. E a gente, como eu falei, existem alguns exemplos, né? Por exemplo, João Batista, dizem que João Batista, ele quando começou a falar que vinha o Salvador, que vinha o enviado de Deus, né? Ele começou a falar e o pessoal achou que ele era louco, e estava pirado. Tanto é que ele ficava, às vezes, isolado no deserto. Diziam que ele comia ervas, grilhos, essas coisas. O pessoal fala um pouquinho disso, né? Mas que ele ficou um tempo isolado, né? Se você pegar outra pessoa, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá, durante muito tempo, acho que nós já comentamos até aqui uma vez aqui no programa, Nando, ela foi para lá, para Calcutá, para fazer um trabalho de esclarecimento doutrinário, né, para dar aula. Só que quando ela chegou lá, que ela percebeu que tinha gente morrendo nos lixos, ela começou a fazer um trabalho diferente. E ela foi criticada por isso. Olha só que interessante, ela foi criticada, disseram que o trabalho dela não era aquele. E ela tinha um padre confidente que ela mandava cartas. Tem até um filme chamado Cartas de Madre Teresa, onde ela falava que ela sentia uma solidão, porque ela era criticada, né? Se você pegar Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus, né, ele vai para lá, pede para aqueles 3 apóstolos ficarem ali orando, velando com ele, e quando ele volta, eles estão dormindo. Ele sente o quê? Uma solidão. Mesmo assim, antes ele vai para o deserto, ele sente uma solidão também, né? Se você pegar o Kardec, se você pegar, quem conhece a história do Kardec, vai ver o seguinte, que o Kardec sentiu uma solidão, porque ele tinha uma disciplina ferrenha para fazer aquela pesquisa, que foi uma pesquisa quantitativa e qualitativa para as respostas dos espíritos. E tinha gente que falava assim, para que tanta minuciosidade, né? E criticavam Kardec. Tanto é que depois que ele desencarnou, algumas pessoas quiseram dar um rumo diferente, né? Ele sentiu uma certa solidão, ele sabia que dependia muito dele o trabalho. Embora se ele não fizesse, dizem que o Leon Denis talvez fizesse, né? Mas naquele momento, como líder daquele pessoal, ele sentiu uma certa solidão, porque ele sabia que não podia depositar tanta confiança naquele pessoal que estava ali o auxiliando, né? Então ele sentiu solidão? Sentiu solidão. Se a gente pegar o Chico Xavier deu uma época que ele sentiu solidão. Quando ele saiu da terra dele, lá de Pedro Leopoldo, foi para Uberaba, né? Que ele saiu porque foi criticado, né? Ele sentia, o padre falava mal dele, um monte de gente falava mal dele, o pai dele falava mal dele, falava que ele não, que ele tinha tanta capacidade e não salvou o irmão, né? Tem aquela passagem que ele não salvou o José Xavier. Ele sentiu solidão. Então essas pessoas acabam sentindo, são estrelas, né? Que acabam sentindo uma certa solidão, porque esse trabalho é um trabalho que vai direcionando a pessoa para um mundo mais ligado a Deus, né? Saindo desse planeta, saindo da materialidade, né? Essa materialidade que nos prende à Terra. E quando você faz isso aí, você começa a se destacar. É como se fosse o quê? Aquela estrela cadente. E essa estrela cadente lá não levou até Jesus? Essas pessoas todas, de alguma maneira, estão nos ajudando a chegar em Jesus. São estrelas que estão nos ajudando a chegar em Jesus, né? É interessante, né? Essas pessoas que você citou, durante um tempo, né, elas estavam assim, quase que reclusas, né, escondidas, né? Depois não tem como segurar a luz, né, dessas estrelas, do bem, e que acabam até com essa luz intensa delas, ofuscando a luz de qualquer outra pessoa, né? Então, a gente vê o quanto elas também se sentem solitárias, né?
E aí a gente recorda também do Paulo, que no processo dele de transformação, ele foi lá para o deserto e lá ele voltou a ser tecelão, porque ele tinha esse conhecimento né, que trazia de família, e ali ele se apagou para depois se iluminar, né? Porque ele já era alguém assim em destaque, né? Um político ali, um sábio, ou uma pessoa culta da época, com poderes, mas ele precisou desse momento de solidão, ele precisou desse momento de reclusão para depois vir e iluminar, né? Ele como um precursor, até muito parecido com João Batista, né, que você citou aí, que também era um precursor, né, do Mestre Jesus, e ele, o precursor pós de Jesus. É uma coisa incrível, que o que ele disseminou, o evangelho, os ensinamentos de Jesus, né, foi incrível. Essa luz do Paulo brilhou muito, né, e brilha até hoje, né? Sem dúvida. O Paulo, você bem lembrou, Nando, porque o Paulo, você imagina, era um cara conceituado, um fariseu, um doutor da lei, né? Famoso, conceituado, cheio de poder, e ele se transforma num cristão. Então, ele havia perseguido os cristãos. Então, os cristãos também não botam muita fé no começo, né? E os fariseus também não. Olha, ele sentiu uma solidão danada. O pai dele o abandonou, né? Aquelas pessoas todas que estavam ao lado dele, ele se tornou uma estrela depois de um tempo, né? Por quê? Porque ele foi, inclusive, através do trabalho dele como tecelão, que você bem lembrou, ter uma independência econômica. Olha só interessante, independência econômica. A mesma independência que o Chico Xavier tinha. Por quê? Porque o Chico, ele aceitava as doações, mas ele doava tudo. Ele não tinha laços com ninguém. Ele não tinha laços assim, de dependência, né? Para fazer. Porque as pessoas queriam que ele fizesse outra coisa. Queria que ele escrevesse mais livros, em vez de ficar, por exemplo, trazendo aquelas mensagens das mães, né? Para as mães, para as pessoas, né? Eles queriam que, não, Chico, você tem que escrever mais livro, uma série de coisas, né? Cobravam dele. E ele achava importante aquilo. E hoje, Nando, a gente sabe por que isso. Porque, olha, você imagina quantas pessoas receberam cartas de filhos, de pais, de mães que partiram, né? E essas pessoas, alimentadas por essa fé e por essa coisa, organizaram e montaram casas espíritas. Quantas casas espíritas saíram daquele trabalho? Casas espíritas que se tornaram o quê? Hospitais, albergues, uma série de coisas, asilos. Ou seja, essa obra do Chico, ali, ela se transformou no multiplicador daquilo. Quanta gente não foi lá e voltou, ou foi para sua cidade e montou uma casa espírita, né? Assim como Paulo, a importância do Chico. Da independência. Olha só, essa independência, Nando, é um certo tipo de isolamento que a pessoa tem, né? Ela não depende da sociedade para fazer aquilo. A obra dela pode ter ajuda, pode não sei o quê, mas ele depende do quê? O Chico sempre dependeu do trabalho dele, né? O Paulo também, do trabalho dele, né? Isso é muito, muito interessante. Queria só, Nando, falar só porque é aquela diferença de destacar a atitude e não a pessoa. Por que isso aí? Vamos pegar um exemplo, Nando. Quando a gente fala assim, Jesus veio condenar o pecado, não o pecador. Ou seja, a gente condena a atitude da pessoa, não a pessoa. Sempre lembrando aquele caso que é tão claro, que a gente já falou muitas vezes aqui, da mulher que ia ser apedrejada, adúltera. E Jesus fala assim, onde estão teus acusadores? Que ele falou assim, atira a primeira pedra quem tivesse em pecado. E eles não atiraram. E Jesus fala assim, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Ou seja, ele está falando assim, condena a sua atitude, você não. Então, para não confundir a pessoa com a atitude dela. Por que é importante a gente falar assim, olha, eu exalto a atitude, por exemplo, do Chico. Né? O Chico é um exemplo até fora do padrão para a gente, né? Mas assim, a atitude do Chico foi fantástica. Mas se um dia alguém descobrir alguma coisa ruim do Chico,
vai querer misturar o escorregão do Chico com a obra dele. Eu vou dar um exemplo para vocês que vai causar um pouquinho de polêmica, mas a gente está aqui para isso. O João de Deus. O João de Deus se destacou por um trabalho espiritual fantástico. Ele tinha uma mediunidade fora de série. Aquele trabalho dele teve profundidade. Se num certo momento ele desviou do caminho, é outra coisa. Isso quer dizer que o trabalho dele era hipócrita, era mentiroso, era, né? Não sei quando é que começou esse processo dele. E também não estou aqui para julgar, né? A gente julga a atitude e não a pessoa. Mas isso não desmerece as várias curas que foram feitas através dele. Se num certo momento ele resolveu usar essa mediunidade de outra maneira, para não sei o quê, isso não descaracteriza o trabalho que era feito por muita gente lá, que gerou um ganho, né, de conhecimento na espiritualidade, porque muita gente começou a se aproximar da espiritualidade acreditando nisso, e quantas pessoas não foram curadas lá? Você entendeu, Nando? Gera uma certa polêmica, mas é importante separar as coisas. Ó, a atitude de uma pessoa é uma coisa, né? E a atitude no bem é outra coisa. Exaltar a atitude no bem. Eu exalto, por exemplo, o Nando. O Nando tem uma atitude fantástica em relação a uma série de coisas. Se um dia o Nando pisar na bola, isso não quer dizer que a atitude dele que ele fez foi errada. Não desqualifica o Nando nas coisas boas que ele fez. As atitudes do Nando boas são boas, independente dele ter, sei lá, escolhido outro caminho. Né, Nando? Percebeu a diferença? Importante é exaltar a atitude. A atitude do Chico, a atitude do Divaldo, a atitude da Madre Teresa, não sei o quê. Se eles tiveram falhas, se eles tiverem falhas, é outra coisa. A atitude que é importante, né? Então, por exemplo, o Toninho, a gente sabe que é uma excelente pessoa, mas é São Paulino. Então, tem essas diferenças que a gente tem que. Né, Toninho? Fala, Toninho. Se defende agora. Ô, Nando, falar nisso, hoje eu tô de preto e você tá de branco, cara. Então, tá vendo? Aí, Mas, Toninho, o presidente lá do meu centro, ele dizia que a gente não pode confundir moral com mediunidade, né? Moral é uma coisa, mediunidade é outra. Então, ele quis dizer, tem vários médios, assim, mediunidades incríveis, mas o médium, a moral do médium, não, né? Então, às vezes a pessoa confunde, quer santificar o médium, quer achar que o médium é um santo. Não, ele tem uma mediunidade que é muito importante, ela é uma ferramenta. De vários médios que receberam o Dr. Fritz, né? Porque o Dr. Fritz andou trabalhando com vários médios, eram médios de uma potência assim, extraordinária, porque quando o Dr. Fritz se manifestava, ele precisava de um recursos assim para poder eh, né, executar cirurgias ali, como o próprio João de Deus, né, fazia. Dr. Fritz com mais intensidade, né, assim, a mediunidade daquelas pessoas que estavam com o Dr. Fritz era assim incrível. Mas muitos daqueles médios, a gente sabe que muitos não tinham uma moral, uma grande moral, mas estavam ali como instrumentos e puderam, de alguma forma, auxiliar, né, muitas pessoas enfermas, ajudar muitas pessoas que estavam, né, doentes, que estavam, que foram curadas, né, através do Dr. Fritz, né, Toninho? exatamente, Nando. Quando a gente fala do Chico, a gente fala assim que o Chico é um caso à parte. Eu acredito que o Chico, sem dúvida, é um caso à parte. Por quê? O Chico, além de uma mediunidade fora do comum, todas, né? Todas as mediunidades ele tinha um coração de uma bondade muito grande. Ele tinha uma bondade, tanto é que o Chico falava assim que a maior mediunidade que pode existir é a bondade. Então você fala assim, a gente sabe de relatos do Chico vendo Nossa Senhora. Não é qualquer médium que vê Nossa Senhora, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Ou seja, o Chico, além dessa capacidade que ele tem as fragilidades dele, com certeza. Ele teve lutas acerbas para controlar coisas que a gente sabe, né, sobre isso. Mas ele tinha uma bondade e um coração tão docilizado, tanto é que ele é chamado do homem amor.
Olha só, o homem é amor. Então, quantos médios a gente conhece que teve um contato com Nossa Senhora? Que a gente sabe, que eu saiba, teve alguns assim, mas entre eles, ele e Eurípides Barçanufo, né? Ou seja, pessoas que tinham uma moral, uma disciplina ferrenha com a doutrina espírita, e uma questão moral, como o Nando disse, né? Tinha uma bondade no coração, e isso faz uma grande diferença. O Nando falou muito bem. A gente tem mediunidade nos Estados Unidos, a gente sabe que existe, onde os médios ajudam a descobrir crimes, né? Olha, o objetivo é outro. É saber onde está o criminoso, onde já está o corpo. Não é uma mediunidade evangelizadora, que é diferente, né? Então, mediunidade, o Fernando falou muito bem, não confundir mediunidade com questão moral, né? Claro, quanto melhor a moral do médium, mais ele se liga a espíritos mais evoluídos, isso sem dúvida nenhuma, né? E na Inglaterra também, Toninho, tem os passistas são utilizados, né? Dão passe e recebem por isso. Eles vão lá, aplicam passe nos enfermos, que isso foi provado cientificamente que realmente tem um efeito positivo, né, na recuperação daqueles enfermos, e aí eles vão até lá, aplicam o passe e recebem, né, o seu salário, vamos dizer assim, por estar oferecendo ali através da mediunidade as energias necessárias para aquelas pessoas. Então, uma coisa para a gente avaliar e não confundir, porque às vezes a pessoa quando recebe alguma ajuda assim desse tamanho, realmente fica, né, numa situação assim quase que cega e acaba confundindo, né? E depois até muitos se decepcionam. Nossa, esse médium, olha o jeito que ele me tratou. Então, o médium, quando está lá mediunizado, o espírito né, atendendo ali, é uma coisa. Fora dali é outra. Então, às vezes as pessoas confundem e falam, mas como que pode esse médium ser assim, né? Isso acontece muito, né, Toninho? Sim, se você pegar na literatura, eu não lembro se é o Mensageiros ou Missionários da Vida Interna, onde o André Luiz ele está no plano espiritual, ele ajuda uma pessoa a enxergar. E ele fica se achando todo. E aí o mentor que estava ali acompanhando falou assim, calma André, você foi utilizado, você foi uma ferramenta nesse processo. Ou seja, ele não tinha toda essa capacidade e toda essa luz, né, Nando? Eu acho que todos nós, sem dúvida nenhuma, temos mediunidade. Vamos desenvolver essa mediunidade para coisas boas. E relembrando, como o Chico bem falou, a maior mediunidade é a bondade. Lembrando que muitas vezes, quando você começa a modificar, você vai sentir uma certa solidão, né? E isso é natural. É natural porque às vezes você começa a pensar de maneira diferente, você não tem as mesmas conversas que as pessoas têm, você não age da mesma maneira, você começa a cobrar de você palavras, atitudes, sentimentos e pensamentos diferentes, né? Na sua transformação. E isso não quer dizer que a gente seja santo, de forma alguma. Ninguém aqui é santo, né? Nós ainda estamos a caminho de que a nossa luz brilhe, mas a nossa luz vai brilhando como qualquer um, né? Quando a gente vai se transformando, né, Nando? E cada um de nós pode ser uma estrela de Belém. De novo, sem pretensão, porque se você tiver a pretensão de ser estrela, isso já vai contra a primeira palavra de Jesus lá. Bem-aventurados os simples e humildes, né? Por aí, né, Nando? E só para contar rapidamente que esse mesmo presidente aí do meu centro, o Chico fazia uma peregrinação à noite, numas casas humildes, e era à noite ele falou assim: na próxima vez vou trazer uma lanterna para iluminar aqui o caminho do Chico, das pessoas que estão indo. E aquele dia que tinha chovido e tinha umas poças d'água, ele lá com o lanternão dele e iluminava para o Chico não pisar né, na poça d'água. E foi. Daqui a pouco ele estava longe, o Chico parou lá numa casa e ele foi indo. Aí o Emmanuel falou de lá. A gente tem que iluminar, mas não pode iluminar muito lá na frente. Quer dizer, a luz ela tem que ser proporcional
as pessoas, né, e de acordo com o nível, a consciência e tudo mais, né? Então ele falou assim, aí ele voltou para trás e ficou quietinho lá esperando o Chico se movimentar novamente. Muito bem, então a gente vai para um momento de prece de oração e de vibrações, é aquele momento que a gente sugere aí para deixar uma água do lado aí para os nossos benfeitores trazerem aquela energia boa naquele momento que você estiver ouvindo e assistindo. Então vamos lá, um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, ao relembrar aquela estrela de Belém, lembrar do nosso Mestre Jesus, que veio sob a luz dessas estrelas que brilham no firmamento. Naquela noite e madrugada em que o Mestre entra no planeta através dos braços de Maria e de José, e aquela estrela se transformou na própria estrela do coração do nosso Mestre Jesus, que fez brilhar entre nós o seu amor e que fez com que nós ascendêssemos em nossa consciência espiritual, ligados ao planeta esse que recebe esse irmão maior. E essa estrela de Belém tem um grande significado, como o Toninho nos trouxe e nos traz hoje, a significado além da aparência, mas da experiência que podemos viver, daquilo que podemos fazer, como os exemplos que também foram usados de Madre Teresa, de Gandhi, do Chico e de tantos outros espíritos que vêm como missionários na Terra, trazer a luz como uma estrela para iluminar os nossos caminhos. Queremos rogar e pedir aos benfeitores espirituais que possam ser como estrelas a brilhar e a refletir essa luz em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, no nosso campo mental, no nosso campo emocional, no nosso campo espiritual, para que assim a gente possa definir, mais do que brilhar, o brilho daquela intenção de aparecer, mas o brilho da atitude, da ação e do exemplo. Por isso, Senhor Jesus, Tu és para nós a maior figura já vinda ao planeta nessas condições. Apagastes Teu brilho para iluminar a todos nós com Teus exemplos, com Tuas atitudes de amor para nos conduzir através do Teu Evangelho. Gratidão, Senhor, e que a Tua luz ainda se propague por todo este planeta, encontrando corações que estão, Senhor, solitários, que estão sofrendo, amargurados, corações que estão chorando, que estão doridos, corações que estão perdidos. Que a Tua luz ilumine-nos, Senhor, a todos os seres, a todos os lugares, a todos os lares, nos lares dos nossos familiares, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, no nosso continente, nos continentes e países do nosso planeta, a todos os seres da natureza, nos reinos minerais, vegetais, animais, pré-hominais, também nos hominais e espirituais da terra, Jesus. Que a sua luz se faça novamente como aquela estrela brilhante de Belém e nos conduzam, Senhor, pelo caminho do bem. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, falar do Clube Amigos da Boa Nova. A Rádio Boa Nova agora está em FM também,
frequência modulada aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, 85,5 MHz. FM não é que chegou aonde, depois de tantos anos, e aí precisa aí da sua ajuda para manutenção, para equipamentos novos e também para funcionar em Sorocaba, na Grande Sorocaba. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Neste site você vai encontrar informações e também temos os telefones 0800 12 018 38 e também o fixo para Grande São Paulo 11 2458 3214. Se você quer falar pelo seu smartphone, tem o WhatsApp, que é o 11 97 261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Então, essa modalidade de envio de recursos através do Pix. Então, anote aí, é o 11 97 261 0272. Guardamos aí a sua colaboração. Muito bem, Toninho, dentro dessa programação de hoje, desse tema, você tem alguma canção que poderia nos trazer? Sim, Nando, vamos cantar Sim. uma canção chamada Essência. Essa essência fala dessa estrela que brilhou, né, no céu quando Jesus nasceu e que está dentro de nós. No meu CD, essa música é cantada e interpretada pelo Alan Vilches, pela Paula Zampi e eu. Então a música fala um pouco sobre isso. Vamos lá, assim, ó. Aquela estrela que brilhava na noite em que Jesus nasceu está no céu de toda a alma, na essência que o Pai nos deu. Aquela estrela que brilhava na noite em que Jesus nasceu está no céu de toda a alma, na essência que o Pai nos deu. Ninguém está perdido, pois a fé no menino nos mostra a direção do cais. E cada dia mais esta luz me faz achar a verdadeira paz. E todo aquele que caminha em direção ao Salvador tem nessa doce luz que guia o mapa de nosso Senhor. E todo aquele que caminha em direção ao Salvador tem nessa doce luz que guia o mapa de nosso Senhor. E a luz nos ilumina e ampara todo dia na caridade contra a dor. Ninguém está sozinho, com Cristo no caminho, cristalizando o Criador. É pura dose de harmonia, formada nas fontes do eterno, marcada na sabedoria das palavras do Evangelho. É pura dose de harmonia, formada nas fontes do eterno, marcada na sabedoria das palavras do Evangelho. Está brilhando em mim, está brilhando em nós, banhando de energia e cor. Sua luz é alegria, ternura que irradia, trazendo esperança e amor. Está brilhando em mim, está brilhando em nós, banhando de energia e cor. Sua luz é alegria, ternura
beleza, hein? Né? Essa estrela de Belém, cada um de nós tem uma, né? Estrela de Belém, eu tenho e você também, né? Todos, né, temos, você também tem. Então, é uma coisa que Deus não tirou de nós. E eu preciso de ter, da nossa parte, a sensibilidade de poder enxergar isso, né? Como os pastores enxergaram, como os três reis magos enxergaram, e outros que estavam ligados naquela situação, né, Toninho? É ter o que a gente chama de olhos de ver, né, Nando? Porque a gente vai estudando a doutrina espírita, o evangelho, não importa a religião, né? A gente vai estudando o evangelho e o evangelho é algo a ser praticado, é um roteiro seguro para todos nós. É o melhor roteiro que nós temos, é o evangelho de Jesus, né? E a doutrina espírita nos privilegia com o evangelho segundo o espiritismo, que é um evangelho mastigado, esclarecedor, que fala sobre os detalhes, onde os espíritos, né, nos esclarecem sobre as coisas. Esclarecer o que que é? É trazer clareza para todos nós, né? E nós somos privilegiados em ter um evangelho segundo o espiritismo que traz essas verdades de uma maneira mais fácil de entender, mais prática de entender. A questão é colocar em prática. Isso, né, Nando? Olhos de ver e mãos, mente e coração de praticar. No trabalho, né, na dedicação, né, apesar da Madre Teresa, por exemplo, de Calcutá, estar ali cuidando de milhares de pessoas, ela praticamente estava sozinha, depois que outras irmãs foram se somando ao trabalho dela, mas ela teve muito sozinha. E aí perguntaram para ela como é que ela conseguia atender uma multidão. Ela falou, um por um. Interessante, né? É um por um mesmo, Nando. E olha só, eu tenho falado uma coisa que acho que é importante. Muitas vezes a gente se veste de evangelho por fora, mas por fora é fácil. A gente tem que vestir o evangelho de dentro para fora. De dentro para fora, não é de fora para dentro. Todos nós falamos do evangelho, todos nós. Mas é importante que a gente coloque em prática isso aí. Aí você vai usar o evangelho de dentro para fora. É vestir o evangelho de dentro para fora, né? E esse é o momento que nós estamos vivendo, que é o mais importante da vida de cada um, né? Que é praticar esse evangelho, né? É por aí. Muito bem, aí com essas palavras do nosso querido Toninho, a gente vai chegando ao final de mais um Alvorada, né? Desejando aí que você possa encontrar a sua estrela de Belém, para iluminar o teu caminho aí, para encontrar o nosso Mestre Jesus no teu coração, né? Tema muito bacana para a gente explorar mesmo, para a gente meditar, refletir, pensar na estrela que brilha dentro do nosso peito, né? Nessa essência que o nosso Pai nos deixou. Então, gratidão, esperamos você no próximo programa Alvorada, e agora as despedidas do nosso Toninho e a nossa música final, né, Toninho? Gratidão a todos, gratidão, Nando, e vamos assim de bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Seguindo a estrela de Belém, vai ficar tudo bem. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.